Vamos lá, quinto ano, agora nossa aula de matemática. Vamos finalizar o conteúdo da apostila de frações, tá? E aqui a gente finaliza o conteúdo do nosso bimestre, tá bom? Então, todo esse conteúdo de frações vai cair na prova. A prova não tá difícil, só precisa relembrar como fazer, tá bom? Qualquer dúvida, na hora da prova, vocês vão poder estar com a apostila em mãos também, tá bom? Então, vamos lá pegar para a gente aprender um pouquinho sobre divisão de frações, tá? Hoje a gente vai da página 162 até 166, tá? Então vamos lá, divisão de frações, página 162. Ana trabalha na produção de embalagens para presente. Ela utiliza fitas para fazer enfeites que são colocadas nas embalagens. Ela tem 15 quartos metros de fita vermelha. Quantos embrulhos Ana conseguirá enfeitar se ela utiliza um quarto em cada embrulho? Então, olha lá a fitinha e ela dividiu um quarto em cada embrulho, né? Para todos os 15 quartos de metro de fita que ela tem. Ana conseguirá fazer 15 enfeites, pois 15 quartos dividido por um quarto é igual a 15. Então, observe que a divisão de 15 quartos por um quarto dá o mesmo resultado que a multiplicação de 15 quartos pelo inverso de um quarto, assim. Então, olha lá. 15 quartos dividido por um quarto é igual a 15 quartos vezes 4 sobre 1. Então, o 4 sobre 1 aqui, a gente inverteu para fazer uma conta de vezes, né? E assim como a professora ensinou a multiplicação, a gente dividiu de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo, tá? Vamos lá. 163. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, para dividir duas frações, multiplica uma pelo inverso da outra. Né? Então, ó, por exemplo, 2 quintos dividido por 8 sétimos. O que a gente vai fazer? Vai manter o 2 quintos. Gente, eu tô falando com vocês estão acompanhando eu na apostila aí. Vai manter o 2 quintos e vai multiplicar por 7 oitavos. Porque a gente vai fazer o quê? O 8 sétimos a gente vai trocar de lado para poder transformar em multiplicação, tá? Então, a primeira continha a gente vai manter, a segunda a gente vai trocar ao lado. Aí a gente faz a multiplicação. De cima pelo de cima, de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 8, 40. Então, 14 40avos. Tá? Aqui no caso, a pessoa simplificou a fração, mas você não precisa simplificar, tá bom? Para dividir uma fração por um número natural, multiplica-se a fração pelo inverso do número natural. Então, do mesmo jeito, vai transformar o número inteiro em fração e vai inverter o lado para fazer a multiplicação. A mesma coisinha, tá? Então, 1/2 dividido por 2, por exemplo. Então, vai continuar 1/2, vou manter ele do jeito que tá. E aí, vou mudar o sinal para multiplicação e vou colocar o 2 sozinho é a mesma coisa que o 2 sobre 1. Então, eu vou inverter 1 sobre 2 e fazer a conta do mesmo jeito. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Note que o 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. E o inverso é 1 sobre 2, tá bom? Então, gente, a gente consegue perceber aqui que é super simples de fazer a divisão. A gente só precisa inverter a segunda fração e fazer conta de vezes. Como que é vezes? De cima vezes de cima, de baixo vezes o de baixo, tá bom? Então, vamos fazer isso aí na número 1, a gente consegue fazer todos, sabendo que o número quando tá sozinho é ele, né, sobre 1, né? Então, a gente vai inverter, vai ficar 1 sobre esse número, tá? Por exemplo, 8 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 6 sobre 5 vezes 1 sobre 4, tá bom? Então, vamos fazer as continhas todinhas dessas daí, tá super simples. Página 164. Calcule as divisões do mesmo jeitinho, só que a diferença é que no A, por exemplo, a gente tem 2 dividido por 4 quintos.
Então, o 2, ele é o quê? É 2 sobre 1, não é? Então, vai ser 2 sobre 1 2 sobre 1 vezes, vamos inverter a segunda, 5 quartos, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa na B, na C e na D. 3. Continue efetuando as divisões e simplificando quando possível. Não precisa simplificar se não quiser. Se quiser simplificar, pode simplificar. Também tá super fácil de fazer, é só inverter a segunda fração e fazer vezes, tá? Saiba mais. Quanto é 1/2 dividido por 2? Sabemos que é 1/4. E 1/4 dividido por 2? Sabemos que é 1/8. E depois, 1/16. Assim, ao dividir uma fração por 2, é o mesmo que manter o numerador e dobrar o denominador. Legal, né? Isso é só pra gente saber. Agora, probleminhas aí na página 165. Vamos fazer nossos probleminhas. Gabriel deve tomar 1/8 de uma embalagem de vitamina por dia. Em quantos dias ele tomará toda a vitamina da embalagem? Então, a embalagem de vitamina é 1 inteiro. 1 dividido por 1/8, tá? 2. 2/5 de um livro correspondem a 54 páginas. Calcule quantas páginas tem o livro todo. Então, a gente tem que fazer 2/5 de um livro é igual a 54. Então, 2/5 é igual a 54. Quantas páginas tem o livro inteiro? Então, se 2 partes de 5 é 54, quanto que é as outras 3 partes de 5 de 54 do livro, tá bom? 3. A metade de um trabalho foi dividida em 4 membros da equipe. Quanto cada membro deve efetuar o trabalho? Então, 1 sobre 2, que é metade, meio, 1/2, dividido por 4, ou seja, 1/2 vezes 1/4, tá? 4. Em um copo cabe 1/5 de um litro de água. Quantos copos de água serão necessários para encher uma jarra com capacidade para 7/10 de água? Então, 7/10 dividido por 1/5, tá? Transformando a segunda fração, mudando de lado e fazendo vezes. Expressões com frações. Vamos finalizar, esse conteúdo tá bem pequenininho. Então, o que a gente faz? Do mesmo jeito, igualzinho que a expressão numérica, que a professora já ensinou. O que a gente faz na expressão numérica? Qual que é a regra? Multiplicação e divisão a gente resolve primeiro, adição e subtração a gente resolve depois. Então, são contas mais compridas, onde a gente tem que primeiro resolver multiplicação e divisão e depois resolver subtração e adição, tá bom? Então, a gente vai fazer do mesmo jeito das regras, só que utilizando as regras de divisão e multiplicação de frações e subtração e adição de frações, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo e a atividade para vocês resolverem essas expressões. E o problema só tem um probleminha para vocês refletirem sobre ele aí. Então, olha lá em cima, na letra A da número 1, né? 1/2 mais 3/2 vezes 2/16, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver o 3/2 vezes 2/16. Depois fazer a continha de mais, tá bom? Então, sempre assim. Multiplicação e divisão primeiro, mais e menos depois, tá bom? Assim a gente finaliza nosso conteúdo de frações, nosso conteúdo do bimestre, né? O próximo conteúdo vai ficar para o bimestre que vem. E esse conteúdo todinho de frações a gente precisa saber na hora da prova, que não vai ser uma prova difícil, vai ser facinho. Deixei bem bobinha para vocês, viu? Bem facinho, tá? Então, boa aula de matemática, qualquer coisa chama pro. Beijo!